Queda dos Mutantes é uma história que afetou muito os X-Men e o X-Factor na Marvel. Mas sabe o que é pior que a queda de mutantes? É a queda de cabelo. Por isso, a Manual tá aqui mais uma vez para te ajudar. A Manual é uma empresa britânica especializada em saúde masculina e referência no tratamento para calvície, oferecendo tratamentos 100% online com médicos especializados trazendo cuidado para a saúde do homem, tanto para os mais velhos como para os mais jovens. A calvície atinge cerca de 50% dos homens, afetando principalmente a autoestima. E muitos têm vergonha de se cuidar ou de procurar ajuda profissional quando começam a ter algum tipo de problema. Mas os tratamentos da Manual são totalmente personalizados e prescritos individualmente, de acordo com cada caso, algo que pode ser no estágio inicial ou avançado. A entrega, inclusive, é super discreta para manter a sua privacidade. E seguindo a prescrição médica direitinho e fazendo o tratamento de forma contínua, os resultados costumam ser mais visíveis a partir do 4º mês de uso. E eu descobri que 60% dos homens podem ter uma queda capilar expressiva por volta dos 35 anos. E eu tô com 35 anos, então tá na hora de prevenir. E é claro que para você que é inscrito aqui do canal, a Manual tá oferecendo um descontaço de 40% no seu primeiro pedido e o frete é grátis. Por isso é só usar o cupom NAS40. Então clica aqui no link na descrição e aproveita. Mas corre, porque o cupom é por tempo limitado. Fala galera, hoje é dia de A Queda dos Mutantes, parte 1. É uma história da Marvel, escrita por Louise Simonson e desenhada por Walt Simonson, John Brigman e Sal Buscema no ano de 1987. A Queda dos Mutantes é uma grande saga que passou pelos 3 principais títulos mutantes da época, X-Factor, X-Men e Novos Mutantes. A parte 1 é praticamente focada no X-Factor e traz uma mudança drástica e dramática na equipe. Só que, para entender melhor essa saga, é interessante que você conheça a Ascensão da Fênix, que mostra a criação do X-Factor, e também Massacre de Mutantes, que mostra o ataque aos Morlocks. Eu já fiz vídeo dessas 2 HQs e o link para eles tá aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou conhece esses quadrinhos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações. Já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E se você quer ajudar o canal a crescer, dá uma olhada nas recompensas do Clube de Membros ou em outras formas de ajudar que também estão aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Com a criação do X-Factor, Scott Summers, o Ciclope, abandonou a sua esposa Madelyne Pryor e o seu recém-nascido filho Nathaniel Summers. Depois do massacre de mutantes, Ciclope voltou ao Alasca para reencontrar Madelyne, mas não encontrou ninguém. Não existia nem registro da existência dela por ali, nem registro do casamento de Scott. Era como se Madelyne nunca tivesse existido. Mas na costa, o corpo de uma mulher ruiva, já em decomposição, foi encontrado e, pela sua decomposição avançada, não foi confirmado, mas Ciclope acreditou que se tratava da sua esposa. Para piorar, um sentinela super evoluído com a consciência de Stephen Lang foi ativado na costa do Alasca ao sentir a atuação do Ciclope por ali. A criatura dizia que Ciclope era um dos 12 especiais, algo ainda não explicado. Esse super sentinela era chamado de Molde Mestre. O problema é que além de caçar o Ciclope, algo mudou na sua programação e ele passou a ver que existia um potencial Gene X dentro de todos os humanos, ou seja, todos são possíveis mutantes. E por isso ele começou a atacar toda a humanidade, mas Ciclope o deteve. Durante o massacre de mutantes, Warren Worthington III, o Anjo, salvou alguns Morlocks, mas foi pego pelos carrascos e teve as suas asas destruídas. Aparentemente, sem outra opção, as asas do Anjo tiveram que ser amputadas.
Warren entrou numa profunda depressão, porque além disso, a mídia sabia que ele, um mutante declarado, era o financiador do X-Factor. Chegando no seu limite, Warren queria voar uma última vez, e com um jato particular que ele mesmo pilotava nos céus, a sua aeronave explode. O anjo estava morto. No complexo do X-Factor, alguns Morlocks voltaram para os túneis depois que os carrascos não foram mais vistos. Mas Caliban ficou na mansão ajudando o grupo a localizar novos mutantes, e eles até o integraram na equipe. Inclusive houve uma adição ao complexo dos mutantes, a jovem Dynamite, uma adolescente imatura que sempre acabava explodindo alguma coisa ali dentro. Enquanto isso, por um conflito em Asgard, Loki acabou sequestrando Bob Drake, o Homem de Gelo, e com um equipamento especial ele aumentou drasticamente os seus poderes mutantes para restaurar os gigantes de gelo. Bob foi resgatado por Thor, mas não conseguia mais controlar muito bem esses novos poderes aumentados. Com a morte do anjo, Cameron Hodge, o Relações Públicas do X-Factor, se tornou responsável pela equipe, e ele começou a forçar campanhas extremamente agressivas contra todos os mutantes, dizendo que todos eram perigosos e todos deveriam ser caçados. Por mais que o X-Factor fosse um grupo composto pelos X-Men originais, eles usavam esse disfarce para encontrar e ajudar mutantes. Mas essas campanhas estavam sendo extremamente agressivas e pioravam o sentimento anti-mutante no país inteiro, o que incomoda todos os integrantes. Nesse período, em São Francisco, foi anunciado que um mutante muito perigoso estava causando tremores extremos. E quando o X-Factor vai atrás dele, eles encontram um jovem adolescente chamado Rictor, preso e sendo torturado por um grupo antimutante extremista chamado de A Direita. Os heróis conseguem salvá-lo e o Homem de Gelo faz um pronunciamento captado pela mídia para que eles avaliem os mutantes pelos seus atos e não pelo seu preconceito. De qualquer forma, um novo grupo extremista, um novo inimigo, tinha surgido. Enquanto tudo isso acontecia, uma grande ameaça pairava invisível nos céus de Nova York. O mutante Apocalipse reuniu na sua supernave camuflada seus 3 guerreiros: peste, guerra e fome. E aparentemente Apocalipse acabou de encontrar o seu 4º guerreiro: morte. É nesse contexto que a história começa, com os mutantes voltando para o complexo do X-Factor, onde Rusty, já controlando melhor os seus poderes, tenta ajudar o Homem de Gelo. Rusty inclusive tem uma paixão pela companheira Skids, mas eles têm medo de ter um relacionamento como foi o de Scott e Jean Grey. Inclusive Rusty conversa com o Ciclope sobre isso, e Scott conta que sempre amou Jean, mas quando eles realmente ficaram juntos, ela já era a Fênix. Jean Grey inclusive ouve isso enquanto passa pelo corredor e fica abalada. Só que Cameron Hodge via isso pelas câmeras com certa satisfação. Logo depois, Cameron se encontra com Scott, que fala sobre a preocupação com o tom da sua campanha publicitária. Mas Cameron diz que era só propaganda para salvar mais mutantes. Enquanto conversam, eles passam por uma sessão de treinamento do novato Rictor, sendo conduzido pelo Fera. Mas de repente, Rictor, que tem poderes de gerar tremores, começa a tremer sem controle e corre dali. Então Scott vai atrás dele. Quando Scott o encontra no seu quarto, Rictor diz que não sabe o que aconteceu, mas por algum motivo a voz de Cameron o assustou. Ele tinha uma voz fria. Jean Grey chega para ver o que era aquela tremedeira e Ciclope sai incomodado. Acontece que Scott estava desconfiado de Jean Grey. Ele começou a acreditar que Madeline nunca existiu, que era mais uma versão da Fênix, como Jean Grey foi um dia, e poderia ser de novo.
E isso só piora quando ele vai tentar acessar um dos computadores do complexo e de repente uma imagem da Fênix aparece, reforçando que talvez Jean, Fênix e Madeline sejam a mesma pessoa. A imagem desaparece quando Jean Grey entra na sala e os dois perdem o controle, começando um confronto, que termina inclusive com uma parte do complexo destruída. Mas eles se acalmam quando Rusty e Skids levam Art e Sanguessuga, o pequeno mutante que anula os poderes dos dois quando se aproxima. Eles voltam ao computador onde Scott viu a imagem da Fênix e realmente tinha um holograma ali. Todos se perguntam quem poderia estar por trás disso, e Art cria uma imagem holográfica de Cameron Hodge. Enquanto isso, acima de Manhattan, Apocalipse estava na sua nave invisível, se apresentando para o mutante que ele escolheu para ser o seu quarto cavaleiro. E mesmo que seja algo doloroso, esse mutante aceita ser transformado em morte. No complexo do X-Factor, Ciclope se culpa por ultrapassar o limite e quase matar Jean Grey com seus poderes, e Jean também se desculpa por aquilo. Nesse meio tempo, a mutante Dynamite fugiu com os Anjos Caídos, depois de causar mais uma das suas travessuras explosivas. Então o Fera e o Homem de Gelo a procuravam com a ajuda de Caliban nesse momento. O problema é que enquanto eles faziam as buscas pela cidade, eles eram observados por Apocalipse e 3 dos seus cavaleiros: Guerra, Peste e Fome. E antes que o seu quarto cavaleiro esteja pronto, ele quer testar os outros e os envia para um combate contra o X-Factor. Assim, montados nas suas criaturas tecnológicas, os 3 atacam. No complexo do X-Factor, enquanto Jean e Scott treinavam o pequeno Sanguessuga, eles são avisados do que estava acontecendo com o Homem de Gelo e com o Fera. Então os dois correm para ajudar. Enquanto Apocalipse verificava a progressão do seu novo cavaleiro, os outros 3 atacavam Fera, Homem de Gelo e Caliban, e o confronto os leva até o Central Park. Os 3 cavaleiros se mostram extremamente poderosos e os seus poderes e corpos foram amplificados pelo Apocalipse. E eles conseguem se proteger até dos ataques de Ciclope e de Jean Grey quando eles chegam. O problema é que Hank McCoy, o Fera, não consegue se proteger do toque da peste e, imediatamente, ele cai doente. Bob tenta criar uma barreira de gelo. O problema é que com o descontrole dos seus poderes, o Homem de Gelo praticamente congela todo o Central Park. Para Apocalipse, aquela demonstração foi satisfatória e ele teleporta os 3 cavaleiros de volta para sua nave. Mas a mídia viu isso, e a fala do Homem de Gelo de antes, de que os humanos deveriam julgá-los pelas suas ações, tem um efeito contrário, porque o que os humanos veem nesse momento é um mutante congelando grande parte da cidade. Os mutantes, usando o disfarce de exterminadores, voltam derrotados para a sede do X-Factor. O Fera estava fervendo em febre, enquanto o Homem de Gelo estava literalmente congelado. Os outros tentam ajudar. Sanguessuga fica perto de Bob, controlando seu poder, enquanto Ciclope, Jean Grey e Caliban tentavam segurar o Fera, que mesmo doente parecia até mais forte que o normal. E para tentar fazer algo de útil, Rusty vai naquela noite até o Central Park, sozinho, para tentar usar o seu poder pirotécnico para derreter aquele gelo todo. Mas Art percebe e chama Skids e Rictor para irem atrás dele. O problema é que fora Art, nenhum dos adolescentes tem total controle dos seus poderes, mas mesmo assim eles querem ajudar. Primeiro, Rusty usa o seu fogo para quebrar o gelo, e sem treinamento ele até coloca fogo em algumas árvores. Mas Rictor, tentando controlar suas habilidades, faz as árvores tremerem com baixa intensidade, e isso faz a neve cair e apagar o fogo. Assim, Rictor vê que pode ajudar tremendo as árvores, quebrando o gelo, enquanto Skids usa o seu campo de força para protegê-lo da neve. Assim, os adolescentes tentam mostrar para o mundo que realmente os mutantes devem ser julgados pelos seus atos, e muitos só querem
poder ajudar. Mas nem todos pensavam assim, porque cada vez mais o X-Factor era acionado para conter mutantes. Inclusive, eles são até chamados por causa de um suposto mutante monstruoso, cinza, que estava aterrorizando uma cidadezinha do Illinois. Mas o tal mutante era simplesmente o Hulk cinza. Então, depois de um rápido encontro e de ajudar Bruce Banner a se controlar, os mutantes voltam para o complexo em Nova York. E ao chegar, eles encontram ninguém menos que Cameron Hodge. Os mutantes estão completamente irritados com Cameron, mas ele diz que está ali só porque naquele dia vai acontecer a leitura do testamento de Warren Worthington III, o Anjo. Independente disso, o Ciclope diz que Cameron está demitido. O X-Factor não quer mais ele como o relações públicas com as suas campanhas de difamação mutante. E claro que Scott também o acusa de ter implantado aquele holograma da Fênix para mexer com a sua cabeça. Mas Cameron nega todas as acusações e o computador não mostra mais o holograma. Depois que Cameron vai embora, Caliban fala com o X-Factor e se desculpa por não poder ajudar muito na luta contra os Cavaleiros do Apocalipse. Mas ele não tem poderes físicos e não sabe lutar. Então o Homem de Gelo se oferece para lhe ensinar um pouco de combate corpo a corpo. Enquanto descansa da sua doença, o Fera jogava xadrez com as crianças e com os adolescentes do complexo. E Hank faz cheque no jogo. Mas dá uma dica para as crianças. Existe uma saída, cabe a elas encontrá-la. Naquela tarde, chega o momento da leitura do testamento de Warren, algo mostrado até pela mídia, cheio de manifestantes pró e anti-mutantes. Acontece que a fortuna do Anjo foi deixada em nome do X-Factor. O problema é que ele deixa o X-Factor para ser administrado por Cameron Hodge. Percebendo que tinha algo de muito errado e suspeitando que Cameron estava por trás disso tudo, Ciclope e os outros anunciam para Cameron que não vão mais fazer parte do X-Factor. E quando eles estavam prestes a revelar tudo para a mídia, incluindo as suas identidades, surgem seres de armadura com um tipo de sorriso estampado nelas. E eles matam civis, inclusive jornalistas, e gritam morte aos caçadores de mutantes. Assim, rapidamente, eles vão embora. Inocentes morrem nesse ataque e os heróis até tentaram evitar, mesmo com o Homem de Gelo usando seus poderes na frente das pessoas, mas a destruição evitou que a sua revelação de identidade fosse feita. Os mutantes correm pelos túneis de esgoto, seguindo de volta ao complexo do X-Factor o mais rápido possível. Enquanto Cameron Hodge fica para trás, dizendo para a mídia que os que atacaram e mataram inocentes eram mutantes, espalhando ainda mais o terror anti-mutante. Todos assistiam aquilo, inclusive Apocalipse via aquela transmissão e mostrava para o seu novo cavaleiro o que os humanos faziam contra a sua raça. Mas logo ele teria sua vingança. No complexo do X-Factor, as crianças também assistiam aquilo, e sabendo que o X-Factor usaria os túneis para voltar até a sua base, eles correm para destrancar a porta. Só que, com isso, aquele exército de homens com armaduras e sorrisos aparecem, dizendo que estão ali para acabar com a escória mutante. Quando os soldados de armadura invadem, Rictor fica em choque. Ele os conhece. São os homens que o torturaram antes. Eles são o grupo antimutante extremista chamado a Direita. O ataque surpresa faz com que os adolescentes sejam capturados com tranquilizantes e com capacetes inibidores de poder. Caliban é o único que estava intacto ainda, mas a Direita não vê utilidade nele, e eles disparam vários tranquilizantes no seu corpo para que Caliban morra numa overdose. Naquele momento, Dynamite volta a aparecer no complexo do X-Factor, mas quando ela entra no local, ela vê que tinha algo de errado. Ela percebe que os soldados da Direita levaram os mutantes e deixaram o corpo de Caliban para trás. Então ela os segue até um avião onde eles deixam os mutantes presos no compartimento de carga e Dynamite os acompanha.
Enquanto isso, o X-Factor chega no complexo e vê aquela destruição. E Caliban caído, mas por sorte ele não estava morto. Com a recuperação de Caliban, ele se lamenta por ser inútil, por não ter poderes para salvar as crianças. E comenta que escutou um dos soldados dizendo que estavam prontos para ir até Arlington, na Virgínia. E Caliban faz questão de acompanhá-los para ajudar. Enquanto isso, quando os soldados da direita chegam em Arlington, eles levam os mutantes em ônibus escolares para dentro de um museu de ciências de fachada, onde era o seu esconderijo. Onde Rictor diz que fica um dos campos de reeducação da direita, onde eles serão torturados até que concordem em fazer qualquer coisa que a direita lhes diga. Tabitha, a Dinamite, tenta encontrar os mutantes dentro do museu, mas chama a atenção dos seguranças, os integrantes da direita. E rastejando pelos dutos de ventilação, ela encontra Rictor sendo torturado. A garota usa os seus explosivos para tentar distrair os soldados e para tentar salvar Rictor, mas é em vão, porque eles são perseguidos pela direita e são encurralados, ainda mais quando Dinamite acaba explodindo uma ponte e ela e Rictor ficam à beira da morte, pendurados numa altura de vários andares. Nesse momento, o líder da direita aparece, dizendo que os mutantes não têm esperança. Rictor treme ao ouvir a sua voz fria. E Dinamite diz que conhece aquela voz. Então, sem mais motivo para se esconder, o líder da direita tira sua máscara. O líder do grupo antimutante era ninguém menos que Cameron Hodge. Os heróis do X-Factor chegam até Arlington e graças a Caliban eles rastreiam os adolescentes até o Museu de Ciências. Invadindo o local, eles avançam, tentando não serem detectados, mas o Fera destrói uma porta e ativa o alarme. Então os heróis começam a perceber como, desde que ele foi infectado pela peste, a sua força está cada vez maior, mas a sua inteligência cada vez menor. Enquanto isso, no subsolo do museu, Cameron continua as torturas. Ele odeia mutantes, odeia sua existência e quer guerra contra toda a raça. Por isso, ele vem criando essa campanha anti-mutante tão violenta. Ele quer que os mutantes sejam escravos dos humanos. E até incentiva a criação de uma lei de registro mutante. Quando os monitores de segurança mostram o X-Factor invadindo a sua base, Cameron sai para resolver isso pessoalmente. O X-Factor continua lutando contra os soldados da direita, só que eles são atraídos até uma sala onde uma grande barreira feita de quartzo rubi se fecha ao redor deles. Isso bloqueia os poderes dos mutantes, e então uma projeção holográfica de Cameron Hodge aparece, revelando ser o líder da direita. Cameron admite que vem manipulando o X-Factor e Warren Worthington III. Foi ele quem forçou os médicos a amputarem as asas do anjo. Foi ele quem se passou de amigo para conseguir toda a sua fortuna. Foi ele que tentou enlouquecer o Ciclope com as visões da Fênix. E foi ele quem sabotou o avião de Warren para que explodisse no ar. E agora que os seus planos estavam dando certo, ele estava pronto para demiti-los do X-Factor. Ou melhor, pronto para matá-los. Enquanto tudo isso acontecia, Apocalipse terminava as modificações no seu mais novo cavaleiro, Morte. E ele o coloca num teste, numa simulação de combate. E o sucesso de Morte supera as expectativas do Apocalipse. Ele coloca Morte contra os outros 3 cavaleiros para decidir quem vai ser o líder. E Apocalipse o revela. Era uma criatura com asas metálicas, cortantes, que disparavam lâminas. Extremamente perigoso e mortal, Morte era o novo líder dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Em Arlington, Cameron Hodge tenta matar os mutantes com gás, mas Jean Grey os protege. E quando os soldados vão retirar os seus corpos, eles revidam, o que inicia um combate generalizado que corta a energia do prédio.
E isso ajuda os adolescentes a se soltarem e a atacarem os guardas. E sem poder usar os seus poderes por causa dos capacetes presos na sua cabeça, eles encontram outra saída, como no jogo de xadrez que jogavam com o Fera. Eles usam as armas dos próprios humanos contra eles mesmos. Cameron conta como crescer no colégio com Warren Worthington o fez ter ódio em ver a sua riqueza, deixada para um ser não humano, nas suas palavras. E ele não ia permitir que a humanidade tivesse as suas riquezas e as suas vidas roubadas por outra raça. Ciclope até tenta argumentar que o mutante é só uma evolução da espécie, assim como o humano evoluiu do macaco. Mas Cameron diz que agora o humano coloca o macaco em jaulas. E ele não vai permitir que o Homo superior faça isso com o Homo sapiens. É por esse medo, por essa ignorância, que os mutantes são odiados pela sociedade. O X-Factor continua a luta contra os soldados da direita, e um deles consegue prender um cinturão que iria inibir os poderes do Homem de Gelo. Mas como seu poder foi extremamente aumentado por Loki, o que o cinturão faz é ajudá-lo e agora Bob consegue controlar o seu poder como conseguia antes. Assim, os mutantes partem para cima de Cameron Hodge, que tem até uma armadura de quartzo rubi. E graças ao Homem de Gelo, uma parte da armadura se quebra, permitindo com que Ciclope emita uma rajada que rebate por dentro da armadura, atingindo a cabeça de Cameron Hodge. Cameron estaria morto, mas nesse momento, quando ele cai, é revelado que esse, na verdade, era só um robô, uma casca controlada pelo verdadeiro Cameron, que estava escondido em alguma outra parte. O robô explode e o prédio da direita é destruído. Então, sem ter mais o que fazer nesse momento, o X-Factor vai embora. Cameron Hodge ainda era uma ameaça. Mas isso seria problema para outro dia, porque quando todos voltam ao complexo, os jovens e as crianças estavam a salvo, mas os mutantes do X-Factor não, porque misteriosamente eles são teleportados direto pro seu apocalipse. O X-Factor estava num tipo de nave gigantesca. E o teleporte que os levou até ali foi o mesmo que os Cavaleiros do Apocalipse usaram antes. Ou seja, quem os levou até ali foi o próprio Apocalipse. O mutante se apresenta para Ciclope, Jean Grey, Fera, Homem de Gelo e Caliban, dizendo que sabe como eles vivem seguindo o sonho do seu professor Charles Xavier, um sonho de paz entre humanos e mutantes. Mas isso nunca vai acontecer. Essa paz nunca vai ser possível. Os mutantes são superiores e deveriam se impor para cima dos humanos. Eles mesmos viram como a humanidade vai sempre caçá-los, como Cameron Hodge fez. Com os seus poderes de alterar o seu próprio corpo, Apocalipse deixa os mutantes afastados e vai lhes contando sobre como ele é possivelmente o primeiro mutante da história. No Egito Antigo ele era chamado de Set, na Pérsia de Sauro. Para os astecas ele era o deus dos sacrifícios de sangue e na Índia ele era o julgamento e a destruição. Ele é o Apocalipse. Apocalipse faz a sua busca pelos mutantes mais aptos, os melhores dos melhores, para fazer do mundo a elite mutante. Ele viu o X-Factor caindo nas mentiras de Cameron. Ele viu a queda dos mutantes. Mas agora Apocalipse lhes oferece uma ascensão. Se eles jurarem lealdade, ele vai aprimorá-los, como fez com os seus 4 cavaleiros, com fome, guerra e peste, que avançam para cima deles agora e mostram os seus poderes. Claro que o X-Factor rejeita a oferta. Eles não vão fazer parte, nem permitir uma guerra entre humanos e mutantes. Isso inicia um imenso combate, onde Apocalipse só observa. Onde o Homem de Gelo, retirando aquele cinturão inibidor, consegue poder suficiente para controlar fome. Enquanto Jean Grey e Ciclope se unem contra a guerra,
E o Fera, mais uma vez, é atacado pela peste. Mas os medicamentos que ele tomou para ter uma aparência humana um tempo antes reagiram com a doença quando ela o tocou pela primeira vez. É por isso que, em vez de matá-lo, peste o deixou mais forte. Só que, como efeito colateral, isso o vem deixando menos inteligente. De qualquer forma, a sua força é suficiente para lutar contra a peste. O problema é que mesmo assim, nenhum daqueles mutantes era páreo agora para o quarto cavaleiro. E assim, Apocalipse apresenta Morte. Exibindo as suas asas de lâminas, Morte tira o seu capacete e o X-Factor percebe quem ele é. É Warren Worthington III, o Anjo. Ele não morreu naquela explosão, foi o Apocalipse quem o salvou e o transformou. Lhe deu as suas asas de volta e um propósito, uma vingança. Warren cometeu suicídio, o Anjo não existe mais, agora só existe morte. Com todos surpresos em ver o ex-companheiro e fundador do X-Factor ali na sua frente, Morte ataca brutalmente Ciclope, Fera, Homem de Gelo. E mesmo sendo um pouco abalado ao ver Jean Grey, ele a ataca mesmo assim, e facilmente ele derrota aqueles 4 mutantes. Era a hora dos 4 cavaleiros do Apocalipse aterrorizarem toda Manhattan agora. Era a hora de começar a guerra entre humanos e mutantes. Sem os 4 cavaleiros ali na nave, com os mutantes do X-Factor capturados, Caliban aparece dizendo que ninguém se importou com ele, ninguém se importou em atacá-lo. Ele era tão inútil que não era visto nem como uma ameaça. Caliban ouviu o discurso de Apocalipse. E em vez de ajudar o X-Factor, Caliban se ajoelha e diz que jura lealdade a Apocalipse em troca de aprimoramentos. Assim como ele fez com o Anjo. O fazendo ser forte, Caliban vai ser o seu cão de caça de corpo e alma. Claro que Apocalipse concorda. Enquanto os seus 4 cavaleiros avançam pela cidade de Nova York, prestes a iniciar o seu reinado de terror. A destruição em Manhattan começa. Pessoas morrem doentes por peste, outras morrem desnutridas por fome. Na sua nave, Apocalipse insiste que o X-Factor deveria se juntar a ele contra humanos como Cameron Hodge, que ele na verdade incentivou para que concluísse tudo o que pretendia. Com a sua força física aumentada, o Fera consegue destruir parte da sua contenção e consegue libertar o Homem de Gelo, que explode o seu poder descontrolado, liberando assim Ciclope e Jean Grey. Scott estava furioso e sem pensar, ele ataca Apocalipse. Só que isso faz parte da nave ser destruída e a gigantesca estrutura começa a cair dos céus. Isso mataria muitos humanos, como Apocalipse planejava. Scott e Jean Grey são jogados para fora da nave e observam o tamanho da destruição. Inclusive a quantidade de mortes pelas ruas causadas pelos cavaleiros. Peste atravessa o metrô de Nova York, matando inocentes. E até o Quarteto Futuro aparece para ajudar, porque a sua mãe estava no metrô. E as crianças não poderiam só ver aquela destruição. Ciclope e Jean Grey chegam no Central Park, onde vão se dividir para atacar. E Scott beija Jean e deseja boa sorte. Jean Grey encontra fome atacando pela cidade, e ela própria é afetada pela fraqueza que os poderes dela causam nas pessoas. Mas com a sua telecinese, Jean Grey consegue nocautear e derrubar a fome da sua fera mecânica. Ciclope encontra Guerra e em vez de atacá-lo, ele ataca sua montaria, incapacitando seu inimigo. Só que isso não servia de nada, porque dentro da nave, o Fera se irritava e atacava furiosamente o Apocalipse, destruindo ainda mais a nave, que caía causando ainda mais destruição, até mesmo atingindo a antena do Empire State Building. Vendo tudo isso acontecer, aquela destruição causada por um mutante maligno,
não era de se espantar que os humanos odiassem os mutantes. Ciclope e Jean Grey tentam pensar em como impedir que a nave destrua toda Nova York. E eles veem Warren, ou agora Morte, voando na sua direção. Mas ele parecia brincar ou provocar os seus inimigos, não os atacava diretamente. Ele destrói aquela antena do Empire State Building para causar mais destruição pelas ruas, mas ele não os atacava diretamente. Só que Peste, sim. E quando Peste chega perto de Ciclope e Jean Grey, o Quarteto Futuro intervém. E Molécula altera sua densidade para derrubar Peste da sua montaria. Mas com a destruição da antena causada por Morte, Molécula não consegue evitar a queda da vilã. E Peste morre na queda. Warren é teleportado para a nave de Apocalipse nesse momento, onde Guerra estava atacando o Fera e o Homem de Gelo. Ciclope e Jean Grey usam a fera mecânica de Peste para voltar até a nave também para ajudar os seus companheiros, mas Warren ataca a todos. Nesse momento, o Homem de Gelo percebe uma coisa. Se Warren quisesse mesmo, todos eles já estariam mortos. Ele se tornou extremamente mortal com os aprimoramentos de Apocalipse. Então Bob cria um plano. No meio dos combates generalizados, Guerra tem a sua armadura afetada por Jean Grey e se torna inútil. Mas nesse momento, o Homem de Gelo vai para campo aberto e estava pronto para atacar Warren, o único cavaleiro do Apocalipse que sobrava ali. Só que ele, como contra-ataque, atravessa o corpo congelado de Bob. E isso teria matado o Homem de Gelo. Apocalipse estava orgulhoso. A transformação de Warren em Morte estava completa. Só que o trauma de ver o seu amigo sendo morto faz Warren ter uma crise de consciência, de perceber o que ele se tornou. Ter asas de volta custou a sua alma e ele não aceita isso. Warren não aceitaria servir uma criatura tão maligna como Apocalipse. Assim, um anjo se vira contra o seu criador. Nesse momento, o Homem de Gelo aparece, revelando que esse era o seu plano. Criar uma duplicata de gelo e mostrar para Warren que ele não era um monstro que Apocalipse queria que ele fosse. E o seu plano deu certo. Sem ter muito mais o que fazer, Apocalipse traz Caliban e pergunta se ele ainda é leal. E Caliban diz que se ele o tornar forte como tornou o anjo, então sim, ele é leal. Assim, Apocalipse admite que não tem muito mais o que fazer ali, sem Peste, com a traição de Morte e com a derrota de Guerra e Fome. Ele leva então Caliban e Apocalipse desaparece. O problema é que a sua nave ainda estava ali, em queda, em cima de Nova York, indo inclusive em direção à Estátua da Liberdade, que estava cheia de inocentes. Mas graças aos poderes unidos de todo o X-Factor e até de uma ajuda do Quarteto Futuro, eles evitam o pior e a nave cai nas águas, atingindo só uma estrutura na sua costa, o complexo do X-Factor. O grupo comemora. Eles evitaram o pior, mas Warren continua se culpando por tudo o que aconteceu. Apocalipse realmente o modificou, distorceu o seu corpo e a sua mente. Ele não era a criatura de morte que foi alterado para ser, mas também não era mais o anjo. Ele era algo mais obscuro. A partir de agora, Warren era o arcanjo. De qualquer forma, todos os integrantes originais do X-Factor juntos saem da nave caída e encontram um grupo de jornalistas onde os mutantes contam toda a verdade. Ciclope diz que o ataque em Nova York foi feito por um mutante maligno e que existem mutantes bons e maus, assim como humanos bons e maus, como Cameron Hodge. E a humanidade deveria julgá-los pelos seus atos, como o Homem de Gelo disse antes. O X-Factor era uma farsa, uma fachada anti-mutante para na verdade salvar mutantes, mas a mentira acabou.
e eles contam toda a verdade. Porque é só com a verdade que eles vão conseguir acabar com essa guerra entre humanos e mutantes. Porque se essa guerra continuar, o mundo não vai ser só um campo de batalha, vai ser um imenso cemitério. E assim termina a farsa do X-Factor. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Essa é só a primeira parte das 3 que compõem a saga A Queda dos Mutantes. E a minha opinião sobre essa história como um todo, eu vou deixar pro final. Então, por enquanto, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.